Nesse vídeo aqui eu quero ensinar vocês como obter as previsões do tempo. Pode ser do dia atual, de um período futuro, ou seja, tem diversas possibilidades e isso pode nos ajudar muito dependendo do trabalho que a gente está fazendo. E para fazer isso é super simples, eu vou ensinar para vocês como consumir os dados de uma API que já tem tudo isso pronto, lá do site do OpenWeather, que é super simples de utilizar e é gratuito. Então vamos lá, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai acessar esse site aqui, ó, openweathermap.org. E logo quando você acessar, vai cair nessa primeira etapa para você fazer uma conta. É super simples, você vai vir aqui, ó, Create an Account, vai criar uma conta colocando seu e-mail, sua senha, é gratuito, não vai precisar colocar número de cartão de crédito, nada disso. É só e-mail mesmo, você vai criar sua senha e depois você vai fazer o login no site. Depois que você fizer o login, você vai cair nessa tela inicial aqui, onde você vai fazer o seguinte. Primeiramente, você vai vir aqui, ó, onde tiver o seu nome, vai clicar aqui e vai vir aqui, ó, My API Keys. Esse My API Keys, automaticamente quando você cria a sua conta, ele já te dá a chave da API. Então a gente vai copiar essa chave aqui. E aí depois que você copiar então aqui a sua chave da API, basta selecionar ela aqui, copiar, tá vendo? A gente vai vir aqui para o Python, a minha eu já deixei ela aqui, ó. A gente vai criar aqui uma chave de API, uma variável com essa string, que é a nossa chave da API. No seu caso, é a sua chave de API que você copiar do site aqui, que você vai estar colocando aqui no Python, tá? Então esse é o primeiro passo. Se você nunca tiver utilizado o pacote requests do Python, você vai precisar instalar. Então basta você digitar aqui, ó, exclamação pip install requests. Ele vai instalar, depois você reinicia o seu Jupyter Notebook e aí você vem e só importa o pacote requests. Por quê? Porque nós vamos fazer uma requisição na API. Por isso que a gente vai precisar do pacote requests. E aí, depois que a gente importar, deixa eu executar o meu aqui, rapidinho, já importou. E agora aqui, ó, a nossa chave de API, tá vendo? Que a gente copiou lá do site do OpenWeather, a gente vai criar aqui essa variável API Key, que vai ser igual à nossa chave de API. Então a gente vai executar, prontinho. E aí depois que a gente passar por essa parte aqui da nossa API Key, a gente vai fazer uma chamada na nossa API, na API lá do OpenWeather. E aí como que a gente faz isso? Aqui tem alguns detalhezinhos que são simples, eu vou explicar para você. Aqui no site do OpenWeather, a gente vai vir aqui, ó, API. Então ele vai abrir aqui essa parte da documentação da API e se você rolar um pouquinho aqui para baixo, você vai ver que você pode obter todos esses tipos aqui de dados. Ou seja, o tempo na data atual, o tempo nas próximas 4 dias, tá vendo? 16 dias, 30 dias. E tem aqui, ó, uma série de métodos que você pode constar na API para trazer essas informações. Então, para esse nosso exemplo aqui, a gente vai usar esse aqui, ó, que a gente quer obter o tempo, a previsão do tempo atual, no dia de hoje. Então, olha lá, a gente clica aqui em API Docs. E aqui, logo de cara, ele já dá um exemplo de como a gente vai fazer a chamada dessa API. Se você observar aqui, ó, pode reparar que essa linha de código aqui é exatamente essa linha que eu já deixei para vocês aqui. Que aí a gente faz o quê? A gente está criando aqui um link, ó, uma variável, com toda aquela extensão da API. E aqui é o seguinte, tá vendo que aqui, ó, a gente está obtendo a previsão do tempo de acordo com uma latitude e uma longitude. E aqui a gente passa o parâmetro da nossa API Key, ou seja, que é essa chave aqui. Só que aí é inviável, toda vez que a gente quiser fazer alguma consulta, a gente tem que abrir algum site ou até através do próprio Python chamar a cidade para obter somente a latitude e a longitude. A gente pode fazer isso direto com o nome da cidade que a gente quer constar. Então por isso que eu vou aqui, ó, voltar ao comentário dessa linha que a gente não vai utilizar essa aqui, porque essa aqui é por latitude e por longitude. A gente vai utilizar por cidade, tá vendo? Então ela muda um pouquinho a questão do parâmetro dela. E aonde eu achei isso? E assim como você pode achar, consultando se você quiser fazer outros tipos de pesquisa, simplesmente na documentação dela, ó, se a gente rolar um pouquinho aqui para baixo, ó, pode observar, tá vendo? A gente vai rolando aqui, ó, ele tem um exemplo de como vai retornar um JSON para a gente, que é o retorno que a API vai nos trazer, tá vendo? E aqui, ó, a gente tem, ó,
mais campos aqui, mais parâmetros, tá vendo? Ó, coordenada, tempo. E se a gente rolar mais aqui para baixo ainda, ó, aqui a gente tem ó, os parâmetros. Então a gente pode observar que aqui ó, tem um parâmetro de cidade e nome, que a gente pode passar o nome da cidade para obter a temperatura, a previsão do tempo. E aí, se a gente rolar mais um pouquinho para baixo, a gente já vai achar aqui a nossa linha de código pronta, que simplesmente a gente vai copiar e jogar lá no Python, que é o que eu fiz. Olha lá, se a gente ver aqui, ó, tá vendo? Aqui já tá o parâmetro aqui passando o nome da cidade na API. Eu vim aqui, copiei aqui e vim aqui e joguei no Python aqui, ó. Então se você jogar aqui, por exemplo, se você jogasse aqui, ó, direto, ó, ele viria assim, tá? Ele viria dessa forma. Só que nós precisamos colocar entre aspas, porque nós vamos estar armazenando esse caminho numa variável para depois automatizar isso, fazer nossa função de consulta para toda vez a gente não precisar ficar digitando o nome dessa API e nem os parâmetros dela. E aí aqui, o que a gente mudou? Tá vendo que aqui ó, entre chaves tem aqui ó, setName, que é o parâmetro da API, e aqui tá API espaço key. Então a gente só substitui aqui ó, por o nome de cidade, e aqui a gente coloca exatamente isso aqui ó, a nossa API key, que já é a nossa variável que está pronta lá também. Então aqui a gente vai colocar aqui ó, o API key, e aqui a gente deixou cidade. Só que a gente precisa só se atentar a um detalhe. Como aqui vai ser um parâmetro, tá vendo? Dentro das chaves, ó, aqui é um parâmetro, a gente precisa fazer o nosso fstring, que é o quê? É colocar simplesmente um F aqui na frente, antes das aspas. Antes da gente abrir as aspas, aqui a gente coloca o F, que o Python entende que isso é uma fstring. O que é uma fstring? Que a gente pode passar parâmetros dentro da string, compreendeu? Então por isso que a gente colocou esse F aqui. Então aqui nós temos a nossa variável chamada cidade, que é o que a gente colocou aqui, e essa variável a gente vai constar o que? São Paulo. Aí a gente vai agora rodar e executar aqui ó, a nossa linha de código. Até aqui ele só armazenou essa chamada da API e o nome da cidade nessas duas variáveis. Então aqui ó, esse link aqui contém a nossa chamada para API aqui, correto? O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar aqui uma variável chamada requisição, que vai ser igual requests.get. E entre parênteses a gente coloca aqui nossa variável link. O que é esse link? É tudo isso aqui. Então, com o pacote requests que a gente importou e o método get, que é para quê? Para obter, ele vai chamar essa API e vai salvar isso aqui ó, nessa variável requisição. Olha lá, vamos executar aqui. Ele está constando, já constou, já devolveu o resultado. Agora a gente só dá uma olhada para ver se teve algum retorno. Como que a gente vê isso? Se a gente colocar aqui ó, print e entre parênteses a nossa requisição, olha lá, ele retornou código 200. Código 200 é que funcionou, ou seja, ele conectou na API e já carregou os dados. Se tivesse dado um código 400, 401, 404, ele não teria funcionado por um erro na chave de API, por falta de conexão à internet e assim por diante. Então, agora a gente precisa ver o que ele trouxe para a gente nesse retorno, ou seja, ele foi lá com esses parâmetros aqui que a gente passou do nome da cidade de São Paulo, fez a consulta na API e obteve uma informação. E agora, para a gente ver então esse retorno, o que a gente teve de resultado da API, a gente coloca aqui print entre parênteses requisição.json, porque toda a consulta de API, nesse caso aqui, retorna um JSON. Então olha lá, se a gente executar, a gente teve esse retorno aqui. Todos esses dados ele retornou para nós. Primeiramente, vamos com calma avaliar o que é isso. E aqui ó, a gente pode observar que o retorno veio dentro de um dicionário. Porque é um dicionário que abre e fecha chaves, aqui é um dicionário. E dentro a gente tem outros dicionários, a gente tem listas, a gente tem dicionários dentro de listas e assim por diante. E como capturar somente a temperatura e a condição climática ali daquele dia, que é o que a gente vai trazer, ou seja, na data atual. Aqui a gente vai precisar fazer 4 coisas. A gente vai capturar a temperatura, a gente vai capturar a condição climática, a gente vai depois converter a temperatura para graus Celsius, porque aqui ele traz em Kelvin, e depois a gente vai trazer ali a nomenclatura do clima em português BR, porque por padrão vem em inglês.
Então, primeira coisa, a gente vai armazenar o nosso JSON em uma variável, que vai ser o quê? Requisição underline dig. Então, a gente vai ter um dicionário com todos esses dados. Segunda coisa que a gente vai fazer, a gente vai carregar a descrição. Então, assim, observa que a gente tem uma lista dentro de um dicionário. E essa lista só tem um único item. Então, pegaremos o índice 0. Ou seja, o que a gente quer pegar? A descrição vai ser a condição climática. Aonde que é a descrição climática? Aqui, ó, weather. Tá vendo? Ó? Weather. E aí, como que isso tá? Como essas informações estão aqui dentro de weather? Tá vendo que aqui é uma lista, ó, porque abriu colchetes aqui, fechou colchetes aqui. Ela vem até aqui, ó. Então, isso aqui é uma lista. E aí, o que a gente quer pegar dessa lista? Essa informação aqui, ó, Few Clouds, que é o quê? Que é a descrição aqui, que é a condição climática. E aí, como que eu sei que é esse campo description aqui? Porque eu já dei uma lida na documentação lá no site do Open Weather. Então, eu já sei aqui os parâmetros, que a descrição aqui é a condição climática do dia atual, que é essa API que a gente está constando. Então, como que a gente faz? Então, a gente faz o seguinte, colocar aqui, ó, descrição, que vai receber a nossa descrição, a nossa condição climática, que vai ser igual requisição underline dig, que é o nosso dicionário completo. Dessa requisição dig, que é o nosso dicionário, o que eu quero pegar? Eu coloco entre colchetes, que eu quero fazer um filtro, eu quero pegar aqui o weather. Ó. Se eu quisesse pegar todas essas informações que estão aqui dentro de weather, ó, até aqui, ó, tudo isso aqui, ó, até aqui, eu colocaria somente aqui o weather, certo? E colocaria aqui o índice 0. Por quê? Porque ele está na posição 0. É o primeiro item da lista. Só isso. Mas eu não quero pegar tudo, eu quero pegar o quê? A condição climática, que é o description. Aí eu abro de novo colchetes, coloco description entre aspas e fecho colchetes. Então, só recapitulando, o header é porque eu estou pegando aqui, ó. Então, se eu parar aqui no header, eu vou ter tudo isso aqui. Só que eu quero dizer para ele que esse meu header, eu quero pegar a informação de dentro dele, que é um dicionário. Que qual é a posição? A posição 0. No Python, o índice começa em 0, então aqui é a posição 0. E eu quero pegar o description. O que é o description? É a condição climática. Aí eu abro novamente o colchetes e coloco o description. E aí aqui eu armazeno aqui na descrição só a condição climática. E depois eu quero pegar a temperatura. Então o que eu vou fazer? Da mesma forma, onde está a temperatura? Se a gente observar, ó, a gente tem aqui ó, o temp, ó, tá vendo? 301,65 graus Kelvin. E aqui ele está dentro de onde? Tá aqui, ó, ele começa aqui em main, tá vendo? Ó? Main, e aí ele começa aqui, ó. Então eu vou colocar aqui que eu quero pegar a requisição underline dig, abro colchetes main, abro colchetes de novo, tá vendo? Por quê? Porque já é uma lista direta, tá vendo? Por que eu tô colocando ó, o colchetes de novo sem colocar o 0? Porque eu não tenho uma lista dentro. Aqui eu tenho uma lista com um dicionário dentro, aqui eu só tenho um dicionário. Então eu coloco ó, o que eu quero pegar desse dicionário? Aqui o temp, que vai vir esse aqui. No caso, o temp é a chave, chave valor. Coloco aqui a chave, ele me traz o valor. Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição falando sobre listas e dicionários, que é um vídeo bem passo a passo, explicando tudo, como que você trata, manipula listas e dicionários. É bem legal, depois vale a pena dar uma olhada. Então aqui, eu simplesmente vou colocar dessa forma aqui, que ele vai pegar o que? Ele vai pegar esse valor de temperatura. E aqui eu só vou exibir. Eu vou colocar aqui um print, descrição, vírgula, temperatura. Olha lá, se a gente executar aqui, Few Clouds 301,65. Exatamente o que eu quis pegar, ó, Few Cloud e aqui 301,65. Legal, só que aqui tá em inglês e tá em Kelvin. Agora a gente precisa transformar isso para português e transformar isso para graus Celsius. Porque se a gente apresentar um valor de temperatura assim, vão falar que a gente já morreu frito, não é verdade? Antes da gente fazer toda essa conversão aqui, se você não tiver inscrito, se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago vídeos novos, sempre com conteúdo bem passo a passo, detalhado, na prática. Disponibilizo todo esse código fonte e eu creio que isso vai te ajudar bastante. Então vale a pena, se inscreve aqui e ativa as notificações para você sempre acompanhar os próximos vídeos. E bora voltar aqui agora e fazer essa conversão para a gente finalizar com chave de ouro. Para a gente fazer primeiro a conversão para português BR é simples. A gente vai colocar aqui, ó, aqui no final, tá vendo? Depois do nosso API key, a gente vai colocar um e-comercial lang igual PTBR. Por quê? Lá na documentação do Open Weather
tem esse parâmetro aqui, lá onde eu mostrei para vocês em parâmetros, que a gente consegue colocar aqui automaticamente, o próprio API já dá para a gente o resultado com a nomenclatura convertida. E em seguida a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente, vai obter aqui esse link, ou seja, vai fazer a chamada da API e vai guardar isso num dicionário, igual fizemos anteriormente. O que vai mudar aqui é esse lang igual ptbr. Então vamos executar, olha lá, ele já chamou e já trouxe as informações. Agora, observe que aqui eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? As posições são as mesmas. A única coisa é que eu encurtei aqui e não coloquei os comentários que eu estou deixando para vocês aqui. E aí, tá vendo? A gente vai trazer aqui a descrição. E aqui, quando a gente obtém a temperatura, a gente coloca menos 273.15. Por que menos 273.15? Porque a conversão de graus é a fórmula da conversão de graus Kelvin para graus Celsius. Simplesmente você pega a temperatura em Kelvin, subtrai 273.15, você vai obter a temperatura em graus Celsius. Pode depois, se você quiser pesquisar aí no Google, que você vai ver que essa é a fórmula ali de conversão. Então é o que? É a temperatura atual menos 273.15. E aí a gente exibe. Olha lá, se a gente executar, prontinho. O tempo atual, algumas nuvens, 29.16000025. Aí você fala assim, pô, eu queria arredondar isso para só duas casas decimais aqui. Tranquilo, a gente coloca aqui, ó, print, a descrição, vírgula, e como que a gente arredonda? Com o round. A gente coloca round, abre e fecha parênteses aqui, coloca a temperatura, vírgula 2, que é para arredondar com duas casas decimais, e executa aqui, ó. Olha lá, tá vendo? 29.16. Aí você fala assim, queria colocar também o símbolo ali de graus Celsius. Simples também, coloca aqui, ó, print, descrição, vírgula. O F, porque a gente vai colocar um parâmetro aqui, tá vendo, ó, que vai ser a nossa temperatura. E a gente vai concatenar aqui com essa string o símbolo do grau Celsius. Quando a gente executa, olha lá, algumas nuvens, 29.16 graus Celsius. Bem simples, não é? Depois, se você gostou, deixa o seu like também no vídeo. E eu vou deixar esses vídeos aqui bem legal para você estar bem passo a passo como trabalhar com listas e dicionários em Python. Vale a pena dar uma olhada, porque listas e dicionários, a gente sabendo manipular e trabalhar com listas e dicionários, isso nos ajuda muito no nosso dia a dia com diversos tipos de trabalho. Se você ficou com alguma dúvida ou tiver alguma sugestão, deixa para mim aqui nos comentários que eu te respondo o mais rápido possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.